Meus amigos, este é o projeto Mérito Digital apresenta uma parceria com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma e que ouvirá hoje o advogado Carlos Brissac, falando principalmente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a administração pública. Inscreva-se no nosso canal, Mérito Digital, lá no YouTube, e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Procure sempre por Mérito Digital Oficial. Doutor Carlos Brissac, é um privilégio tê-lo conosco nessa conversa hoje, conversa sobre um tema extremamente atual, momentoso, importante, interessante, e eu sei que o senhor teve que tirar um tempo aí dos seus muitos afazeres para se dedicar a essa conversa, então a gente agradece muito por isso. E sempre, doutor Carlos Brissac, a gente começa a conversa pedindo que a pessoa se apresente para os nossos alunos, fale um pouquinho da sua trajetória profissional, até para que, de repente, sirva de incentivo, de estímulo e até, quem sabe, de inspiração para os nossos alunos. Boa tarde, professor Aldo. Bom dia, boa noite para quem estiver vendo em outro horário, né? É um prazer imenso. Primeiro, quero agradecer o convite, parabenizar o Mérito Digital, o pessoal do Centro Acadêmico do Selma, faz um grande trabalho, acompanho perto, o próprio Selma, é claro, que tem, a gente vai falar durante aqui a nossa fala, tem um DPO que eu, inclusive, tive a chance de palestrar recentemente, que é o Dr. Marcos Barros. Ele é o CIO do Selma, com quem sabe muito, cuidou da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados aí do Selma, tivemos a oportunidade de palestrar junto. E, bom, meu nome é Carlos Brissac, sou advogado, sou sócio do escritório Brissac Teles Advocacia, sou especialista em compliance pela Legal Ethics e Compliance de São Paulo. Eu sou mestrando em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Portucalense, Porto, Portugal. Sou diretor jurídico hoje da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA. Recentemente eu comecei uma gestão lá e acabei, juntamente com outras pessoas, né, faço parte do Comitê de Segurança da Informação da própria CAEMA. Então, a gente vem conversando a implementação, a Lei Geral entrou em vigor recentemente, agora em setembro, e acabamos tendo a oportunidade de desenvolver esse trabalho lá. Então, para mim é uma honra estar aqui. Também sou professor do Instituto de Formação Jurídica, o Infoju, um curso de qualificação profissional que nós temos aqui no Maranhão. Então, é isso. Estamos aqui para podermos começar a nossa conversa, falar um pouco sobre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor Carlos Brissac, antes de começar a falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, você falou de duas coisas aí bem interessantes ao falar sobre a sua carreira. A primeira, compliance, que é também algo não tão recente como a Lei Geral de Proteção de Dados, mas em se tratando de direito é algo relativamente recente que tem se falado muito. Então eu tenho a impressão que os nossos alunos também ficaram curiosos a esse respeito. O que seria o tal do compliance? Compliance, na verdade, é uma palavra em inglês de to comply, é estar em conformidade. Estar em conformidade com o quê? Estar em conformidade com a legislação de uma forma geral, estar em conformidade com regras e normas internas e externas, algo que vem tendo muita importância nos últimos anos, principalmente depois tivemos problemas em todo o mundo, né? Eu gosto de frisar muito, quando a gente fala em corrupção, a gente tende a querer trazer para a gente, né, o problema da corrupção como se fosse uma característica do brasileiro. Não é, faço questão de pontuar, nós já tivemos empresas de países primeiro mundo como a Siemens, com problemas sérios de corrupção, tivemos escândalos sérios nos Estados Unidos, e ela veio com muita força nos últimos anos, principalmente por uma força internacional de pactos, como temos, por exemplo, a OCDE. O Brasil faz muita questão de participar dessa Organização de Desenvolvimento Econômico, e ela traz essa necessidade de termos essa necessidade de programas de integridade, que é o que a gente fala de compliance. E ela ganhou muita força, principalmente com a Lei Anticorrupção de 2013, que veio na época do mensalão. Tivemos depois a questão, o início da Lava Jato, e é uma lei que exige, até mesmo para acordo de leniência, para diminuir a pena das empresas, que houve muitos problemas entre o público e o privado. É uma forma de você garantir que
ao ter um programa de integridade, ao ter a sua empresa ter uma forma de você tentar prever, a ideia de compliance parte da ideia de autorregulação regulada, que não só mais as sanções do poder público, do poder judiciário, são apenas elas, como eu posso falar, são as únicas. Você tem que trabalhar agora com a ideia do preventivo. Então, esse mecanismo de integridade, esse mecanismo de proteção à corrupção, a subornos, isso serve também, inclusive, para você dosar, inclusive, a punição às empresas que têm alguns problemas. Então, o compliance fala muito da punição, mas também serve para você trazer conceitos, ele é muito relacionado com a ideia de governança corporativa, as empresas terem maior, e aí você traz alguns princípios, como a transparência, a equidade, a accountability, que é a prestação de contas. Então, dentro do compliance, você vai desenvolvendo novos mecanismos para cada vez que você tem uma nova legislação, em vez de você esperar ter um problema na sua empresa, no seu organismo, você já se conforma, você já entra em conformidade. E acaba sendo natural você trabalhar a ideia da LGPD, é uma lei nova que traz impactos muito grandes para toda a sociedade, e setor privado, setor público, vamos falar daqui a pouco. Então, nada mais natural do que, ao falarmos de estar em conformidade, o compliance acaba tendo essa necessidade de nós também nos anteciparmos. Então, em vez de esperarmos acontecer um vazamento de dados, um problema com a proteção dos dados em si, nós já trabalhamos preventivamente com mecanismos, com diretrizes, com código de conduta, com políticas de privacidade, políticas de segurança da informação. Perfeito. Seria uma espécie, então, de advocacia preventiva, né? Moldar as empresas, os organismos, para que não tivessem problemas posteriormente. Outra coisa interessante que o Dr. Carlos Brissac falou, antes da gente tratar do assunto principal de hoje, que é LGPD e administração pública, é que ele é diretor jurídico da CAEMA, que trata da água e do esgoto no estado do Maranhão. Como é essa experiência, Dr. Carlos Brissac? Como é ser o responsável pelo jurídico de uma empresa tão complexa como é a CAEMA? Está sendo algo extremamente fascinante. Fascinante porque estamos vivendo hoje um período muito único para as empresas de saneamento, de uma forma geral, porque recentemente tivemos a aprovação da Lei 14.026 de 2020, que é um novo marco regulatório do saneamento básico. Então, ele traz novas medidas, altera a Lei 11.447, que traz diretrizes de saneamento básico, mas altera também a Lei de concessões, traz algumas novidades, além do fato também de que é uma empresa do tamanho, do porte, a gente trabalha com a ideia de milhares de usuários, centenas de milhares de usuários em todo o Maranhão. Logo, nosso trabalho ele tem uma importância muito grande, afinal, a gente está falando de tratamento de água e esgoto. Então, são dois direitos fundamentais para qualquer ser humano. São condições, inclusive, de fundamentos para a dignidade da pessoa humana. Então, o que nós fazemos lá traz uma complexidade muito grande, um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa no que a gente está desenvolvendo e o que a gente pode fazer, o impacto que isso traz para as vidas das pessoas, traz uma noção de responsabilidade muito grande para a gente. Então, é um desafio a mais, não só pelo relacionamento jurídico, nós temos, assim, até porque é uma escola, né? Em um momento, eu estou aqui, por exemplo, no começo do meu dia, para quem quer advogar e gosta da ideia de trabalhar com uma advocacia corporativa, apesar de sermos uma sociedade de economia mista do setor público, nós também temos o nosso lado também da parte empresarial. Então, em algum momento, eu estou analisando, por exemplo, fazendo um parecer sobre um edital, uma licitação. Em outro momento, eu estou vendo uma questão de um litígio consumerista. Outro momento, estou vendo uma questão trabalhista, uma fundamentação, um parecer trabalhista, uma negociação coletiva com o sindicato. Em outro momento, é uma questão tributária. E outra propriamente ambiental, claro, justamente precisamos tratar com saneamento básico também. Então, é um leque de áreas que a gente trabalha lá, além da própria gestão corporativa em si, e aí você quer trazer novidades, quer trazer novas ideias, a gente fala muito de proteção de dados, mas é claro que a gente tem que falar de dados, né? E aí você quer trazer novas ideias como jurimetria, a gente trabalha com muito contencioso de massa, a gente quer trabalhar com indicadores, métricas, KPIs, indicadores de performance. Então, você quer trazer ideias de inovação
de gestão. Então, é um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, um aprendizado constante. Então, acaba sendo tão complexo quanto gratificante. Maravilha. Estamos conversando hoje com o advogado Carlos Brissac, que vai falar conosco a partir desse momento, mais voltado para a Lei Geral de Proteção de Dados e o seu link com a administração pública. Claro que passando também pelas empresas da área privada. Doutor Bissac, o que seria exatamente, embora você já tenha antecipado um pouco, mas para o leigo, não para o aluno de direito, que talvez já tenha uma ideia, para o profissional de direito, que certamente sabe o que é, mas para o leigo, ele ouve falar em Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho a impressão que gera uma interrogação enorme na cabeça das pessoas. Né? O que seria isso, explicando de uma forma simples para que qualquer pessoa entenda? Perfeito. Nós vivemos hoje a quarta revolução industrial, porque eu vou voltar um pouco no meu tempo. Quando eu me formei há alguns anos, e eu escrevi na minha primeira monografia foi sobre direitos autorais de internet. Ao falar disso, a gente trabalhava como era a informação. Se você volta lá atrás, você tinha o quê? Bem lá atrás, você tinha uma pessoa, como é que era a informação, ela era transmitida? Você tinha uma pessoa que passava para outra pessoa. Então, era uma relação unilateral, eu falando para você, você falava para outra pessoa, e isso ia adiante. De repente, você tem uma grande inovação, a gente nunca fala muito dele, mas é um cara que revolucionou o mundo, foi o Gutenberg. Gutenberg inventou a prensa. E a prensa serviu para você ter uma nova transformação do conhecimento. Por quê? Porque com a prensa você sai da ideia dos copistas, né, que é aquelas pessoas que iam traduzindo, iam copiando manualmente, artesanalmente as informações. Você começa a ter agora a produção em massa de conhecimento. Então, você sai do um para vários. E aí você vai para a nova era, que é a internet. Quando você tem agora, numa internet, com a tecnologia avançando, você saiu do para você saiu do para vários, e agora você tem vários para vários. Então, você começa a ter dados, você começa a ter informações, você começa a viajar por várias e várias informações, e aí nós entramos naquilo que se culminou com a ideia de Big Data. O que seria, basicamente, essa ideia? É a explosão de quantidade e disponibilidade de dados, principalmente por causa do avanço das tecnologias. No começo da internet, você não tinha, não era para tanta pessoa. Hoje em dia, você tem mais telefones celulares com a internet do que, inclusive, pessoas, brasileiros, por exemplo. E esse fenômeno, ele acaba impactando diretamente a sociedade, porque com novos modelos de negócios, eles vão fazendo rastreamento de dados para analisar padrões de comportamento. Então, o seu dado, ele é fundamental hoje para tudo que você faz, para o fundamento, inclusive, para uma empresa. E aí, o que acontece? Nós saímos da ideia, e aí sempre foi aquilo que se chamou de capitalismo de vigilância. O que seria um capitalismo de vigilância? É justamente a utilização de dados pessoais, o que seria nossos dados pessoais, vou até falar lá na frente, é tudo aquilo que me identifica. Por exemplo, o meu nome, Carlos Brissac, ele me identifica, é um dado pessoal meu. Então, o que seria esse capitalismo de vigilância? É a utilização dos nossos dados pessoais por governos, empresas, grandes corporações, e acaba estruturando um conhecimento amplo sobre as nossas informações. Então, por exemplo, imagina só, para quem já falou que quem não é da área, imagina só que hoje, pelo menos até antes da lei, eu compro como é que eu posso falar? Eu compro um remédio na farmácia. A farmácia, com essas informações, ela já sabe qual é o tipo de remédio que eu estou tomando. Por que eu estou comprando aquele remédio? Provavelmente ela está fazendo um profiling meu. Ela já está perfilando quem eu sou. Ela já começa a ver por que ele comprou aquele tipo de... De repente, você começa a receber propaganda disso. Recentemente, nós tivemos uma construtora que ela foi condenada já com base na Lei Geral de Proteção de Dados, porque a pessoa compra um apartamento numa construtora, comprou com essa construtora, e de repente ela começa a receber muita propaganda de outras empresas, de corretor de imóvel, empresas que vendem imóveis. Ou seja,
você tem o seu dado, você não sabe como ele é usado, o seu dado, e aí ele é usado para negociar com outras empresas. Então, qual é a ideia justamente da Lei Geral de Proteção de Dados? É você trazer para você essa titularidade. Você é o titular de dados, e aí você começa a desenvolver aquilo que se denomina a autodeterminação informativa. E o que seria essa autodeterminação informativa? É o seu poder, a sua forma de ter o controle dos dados. É a forma de você saber que, ao ser o titular, tira aquela ideia, isso é corrente, é cultural, e a gente vai ter que aprender com a nova lei a mudar essa cultura. Porque quando você preenchia um campo, quando você preenchia uma informação, dava a entender o quê? Que a pessoa com seu dado lá, depois que você aceitava o contrato, ela podia fazer o que ela quisesse, inclusive vender para outras empresas. Agora não. Existem uma série de requisitos e uma série de direitos que você agora tem e a empresa não pode mais fazer isso. Então, traz para você esse poder, diminui justamente essa assimetria de informação, ou seja, você começa a ter mais poder sobre a informação, você começa a ter mais poder sobre exatamente essas informações. E aí que nasce a lei de proteção de dados. Você começa a proteger seu dado como, inclusive, uma forma de respeito à sua própria privacidade. Não a privacidade como conhecíamos, que é, inclusive, uma transformação disso. A privacidade tem de entender o quê? É o direito de não interferirem no meu dia a dia, de não interferirem naquilo que acontece no meu íntimo. Não. Privacidade, agora, ela acaba tendo um conceito mais anabolizado. É o direito de, inclusive, não só de não interferirem naquilo que eu não quero que interfiram, mas eu saber, inclusive, o que é que vocês estão fazendo com os meus dados. E aí, deixando claro também, professor Aldo, que a lei de proteção de dados, ela não nasce hoje, não é porque ela tem agora que nós não tínhamos proteção antes. A própria Constituição Federal, ela já trazia a ideia de privacidade, o respeito à personalidade, à intimidade. Nós tínhamos o Código de Consumidor, que já trazia dispositivo sobre isso. O habeas data foi o primeiro também a tratar sobre a ideia. Lei de acesso à informação. O Marco Civil da Internet, que já trabalhava a ideia do consentimento, só que ainda no âmbito da internet. O que a Lei Geral de Proteção de Dados faz é trazer uma sistemática, tal qual na época que nasceu o nosso Código de Defesa do Consumidor, traz uma sistemática da mesma forma que você tem o direito do consumidor hoje, que é um dos mais avançados do mundo, essa é a ideia, baseada inclusive na GDPR, que é o proteção de dados, o regulamento de proteção de dados da União Europeia, em que grande parte da nossa legislação hoje se baseou. Maravilha, acho que ficou muito claro e fácil de entender para qualquer pessoa. Os nossos dados pessoais que a gente acaba fornecendo, nome, CPF, etc., telefone e tal, e-mail, eles não podem mais ser facilmente, livremente comercializados, divulgados, utilizados. É mais ou menos isso. Muito bem, Dr. Carlos Brissac, veja, é inevitável essa pergunta em função do que o amigo falou, de que as pessoas acabam usando esses dados, inclusive como ações de marketing, para nos vender as coisas, mesmo sem a gente pedir, sem querer e tal. E aí vem aquela velha história que todo mundo sabe e que todo mundo comenta, que é: eu estou falando aqui perto do meu celular, que eu estou pensando em comprar uma panela elétrica, e daqui a pouco começa a aparecer no meu celular um monte de publicidade sobre panela elétrica sem que eu tenha procurado. E isso a gente incluiria aí também nesse aspecto da proteção de dados, ou isso é uma outra área do direito? Há e não há. Quando você vê alguns documentários que tem hoje com privacidade hackeada, como tudo que aconteceu com o Snowden, por exemplo, o próprio Snowden, essa ideia de ter uma lei de proteção de dados, ela vem desde 2010 que tramitava, mas ela só acelerou de fato justamente com os escândalos que envolveram a segurança nacional americana. Inclusive, você olhava, ele não tinha nenhuma da notebook, tudo, ele tapava todas as câmeras justamente por causa dessa questão da vigilância. E faz sentido, sim. A proteção de dados, ela é claro que o consentimento ele não é útil. A gente vai falar daqui a pouco, a única base legal para a gente tratar a questão dos dados, mas envolve no sentido de que se não há o consentimento, se não há uma forma, se isso foi feito de uma forma em que você não sabia que foi feito, se o seu dado foi usado de outra forma, é claro que isso pode violar. E aí entra também o próprio Marco Civil.
O Marco Civil já falava justamente isso. Nós estamos entrando numa era que, da internet das coisas também, da responsabilidade civil. Então, se você não teve um consentimento, o que altera diretamente, que é uma coisa muito importante que vem desde o Marco Civil, as políticas de privacidade das empresas. Elas já não podem ser mais aquele textão que você olhava e tinha 40 mil cláusulas que ninguém lia, só ia lá para o final, eu aceito e quero continuar. Não, você tem que ter uma informação clara, bem transparente. A transparência ela ganha muita força. Então, quando você entra no site dessas telefones, quando eles têm essas informações que elas ficam coletando, são baseadas em cookies. E esses cookies tem que ter uma política clara de cookies. Então, é importante saber como é que, de repente, envia essas informações. Eu vou dar um exemplo aqui de uma área, de um setor que vai sofrer muito. Por exemplo, todos nós já tivemos, os colegas são estudantes de direito, eles estão aqui nos acompanhando. Imagina que eles estão procurando na internet algo, agora mesmo, sobre como implementar uma lei de proteção de dados em uma empresa. Aí ele pesquisa lá, entra no site e aparece lá um e-book sobre o tema. E aí você clica lá para poder receber esse e-book, tem que dar o seu e-mail. Muitas empresas fazem isso, que é para captar aquilo que chama de leads, né? E aí imagina que, de repente, você fala lá que tem interesse nesse e-book, clica, e aí você começa a receber propaganda de vários. No outro dia, começa a vir vários e-mails de várias empresas, de vários temas diferentes. Por quê? Porque estão usando suas informações, estão compartilhando com outras empresas da qual você não deu seu consentimento. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, esse tipo de empresa que faz isso, ela claramente está violando a lei. Ela traz um cenário de completa descrença. Por quê? Porque nós hoje temos o titular, aquele que tem os dados pessoais, ele tem agora uma série de direitos que não eram bem expressos, embora tivessem todo um arcabouço nos ordenamentos jurídicos. Ele tem que ter de transparência, saber o que é que os dados dele estão sendo utilizados. Ele tem vários requisitos agora para poder você usar um dado. Hoje, para você usar um dado de uma pessoa, tem que ter uma finalidade específica. Por exemplo, eu quero uma farmácia quer os meus dados. Voltando a gente estava falando sobre a farmácia que quer comprar o medicamento. Por que que ela precisa do meu uma foto minha? Ela precisa dessa foto? Qual é a utilidade que ela precisa disso? Há uma finalidade para isso? Se não há finalidade, se ela não consegue demonstrar uma finalidade, ela não tem por que pedir essa foto, entendeu? Então, digamos, por exemplo, que uma empresa de aviação, a gente já viu acontecer isso, as passagens, quando você comprava de uma determinada região do país, eram mais caras do que em outras regiões do país. Isso fere outro dos direitos que nós temos, requisitos que nós temos hoje para a LGPD, que é a da não discriminação por um dado pessoal seu, no caso, um dado pessoal sensível, quando a gente fala da religião, da nosso gênero sexual, nossa opção sexual, qualquer coisa que sirva para nos discriminar. Então, existem vários requisitos hoje, a adequação, por exemplo, quando hoje, uma empresa que quiser capturar o seu lead, ela tem que deixar de forma bem clara, bem expressa, olha, estou pegando esse livro, você pode baixar, mas preciso do seu e-mail, e eu quero saber se você aceita que eu mande mais propagandas para você de outros cursos ou outros e-books nossos. Tem que ter a adequação, e eu só posso usar o e-mail dessa pessoa para isso. Eu não posso usar o e-mail dessa pessoa para, por exemplo, vender para outras empresas. Foi assim que essa construtora, que eu falei no começo da nossa conversa, ela foi condenada, inclusive, em danos morais de R$ 10 mil. Então, a pessoa hoje, a empresa, ou, na verdade, pessoa jurídica ou pessoa natural, desde que haja um interesse econômico, ela tem que provar a finalidade, ela tem que provar a adequação da utilização dos dados, ela tem que mostrar a transparência, tem que prestar contas do que está fazendo. Então, não é mais como era antes. Então, voltando à pergunta que você fez, a gente acaba falando e vai indo embora, né? Mas voltando à pergunta, então, para você ter acesso ao que fala, você precisa de uma política clara de cookies, política de privacidade. Tudo isso tem que ser muito claro, muito transparente.
E a pessoa tem todo o direito hoje, que é o que a gente não é acostumado a ter, de saber o que estão fazendo com os meus dados. Eu vou dar um exemplo. Tem uma série chamada na Netflix, A Era dos Dados. E lá, um dos episódios, uma pessoa fala que ela tinha baixado um aplicativo de relacionamento e aí ela foi descobrir, foi atrás das informações, o que estavam fazendo, o que dados tinham dela nesse aplicativo. E demorou muito para conseguir, demorou muito, muito, até que quando finalmente ela conseguiu, era uma pilha desse tamanho, assim, mais ou menos, de troca de mensagem dela com várias pessoas. Eles mostrando, por exemplo, que ela, no ano novo, conversava com mais outros, buscava mais parceiros, por exemplo, para poder conversar, porque ela estava mais depressiva. Então, tinham tudo isso. Isso impacta muito. Então, a gente tem direito de saber tudo que está sendo utilizado nos nossos dados. Tem que trazer a ideia de que nós somos titulares, nós temos o direito. A partir do momento que você passa o seu dado para a empresa, ela não lhe dá o direito dela de fazer aquilo que ela achar sem que haja um regramento como era antes. Hoje há uma definição, ela tem que ter uma base legal, pode não ser o consentimento, pode ser, existem outras formas de você utilizar os dados de uma pessoa sem que haja o consentimento. Mas é fundamental que, independente de ter ou não consentimento, por causa de uma outra base legal, ela precisa ter transparência, ela pode revogar, saber exatamente como está sendo utilizado, não pode violar direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana, da privacidade, da intimidade. Então, é muito claro deixar isso registrado, para poder ter esse acesso, na hora que a gente fala, e ter essas informações no telefone, a necessidade de transparência, a necessidade de que haja um consentimento dentro da lógica que ele tem do titular com essa empresa. Doutor Carlos Brissac, a grande questão é, ok, essa lei é muito importante, você já demonstrou que ela é necessária, mas a dúvida que fica, a preocupação que fica é como é que se controla isso? Como é que eu tenho a certeza de que essas empresas não estão mal utilizando esses meus dados? Porque, do contrário, a gente vai ter uma lei muito boa, uma ideia muito boa, mas que na prática não vai fazer nada. Que mecanismos de controle foram criados? Vamos lá. A pessoa tem vários direitos que estão previstos na própria legislação, trazendo uns aqui, por exemplo, aquilo que eu falei. Primeira coisa que a pessoa pode, logo de cara, é o direito dela. Confirmação da existência desse tratamento. Quando eu digo tratamento de dados, para quem está nos acompanhando, o que é tratamento de dados? Deixando bem claro aqui para quem está assistindo, qualquer verbo que depois venha dado. Coletar seu dado, compartilhar seu dado, como é que eu posso dizer? Armazenar seu dado, qualquer coisa que você use um verbo, eliminar seus dados, tudo isso é tratamento de dados. Então, a primeira coisa é, você tem o direito de saber se a empresa está usando o seu dado. Há um tratamento de dados, por exemplo, você quer saber se uma farmácia, já que está contando de farmácia aqui, ela tem meus dados lá, o que é que ela tem meu? Essa empresa, ela precisa me entregar essas informações. Ela não entregou essas informações? Tudo bem, nós temos o que em breve acabou de ser constituída, ainda não está plenamente em vigor, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade nacional é aquela que vai trazer diretrizes para a área. Nós temos muitas cláusulas em aberto dentro da própria LGPD. Eu vou dar um exemplo. Uma das bases legais para se tratar os dados é justamente o legítimo interesse. E o que seria esse legítimo interesse? É uma cláusula aberta. Você pode ter diretrizes para trabalhar sobre isso, mas ainda não está bem definido. Então, o caso concreto vai trazer, a experiência vai trazer para a gente a interpretação, a hermenêutica disso. Mas aí você tem direito a saber, a empresa tem que passar para você se trata ou não trata seus dados. Ela não está tratando meus dados. Tudo bem, ela vai ter que provar isso. E existem vários mecanismos que a própria legislação fala. O relatório de impacto de proteção de dados, por exemplo, é um deles. E aí a gente vai falar um pouquinho lá na frente da questão do encarregado. Existe uma figura chamada encarregado, que é quem? É quem vai fazer uma... Eu vou trazer alguns conceitos para quem está... Aí fica mais fácil para o pessoal entender. A legislação traz alguns sujeitos para a gente abordar na LGPD, para quem está nos acompanhando. Então, vamos lá. Eu já falei do titular de dados. Titular sou eu, é o professor Aldo, é você que está aqui nos acompanhando, que tem um dado que está sendo tratado.
Eu posso não ser um sujeito, eu posso ser um controlador se eu tiver uma empresa que eu estou tratando dados de outra pessoa. Mas enquanto eu estou aqui me colocando na posição de eu quero meus dados de uma farmácia, eu sou o titular de dados. Nós temos a figura do controlador. Controlador é aquela pessoa jurídica ou física, natural, que tem a responsabilidade de tratar aqueles dados. Essa pessoa que, caso haja um vazamento de informações, caso haja uma inadequação da forma como está sendo tratados os dados, ela vai ser responsável por isso, por esse ato ilícito. Nós temos o operador de dados. O operador é aquela pessoa que vai ser determinada pelo controlador como vão ser tratados esses dados. Ela vai tratar os dados, mas de acordo com aquilo que o controlador definir. Vou dar um exemplo. A CAEMA, o CNPJ, ela é o controlador. Mas digamos que nós tenhamos uma empresa terceirizada que trabalha, por exemplo, call center para cobrança das tarifas. Essa empresa, esse call center, ele é um operador. O controlador é a CAEMA, certo? Além dessas figuras, nós temos a ANPD, que eu acabei de falar, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É ela que vai trazer as sanções. As sanções da ANPD, elas ainda não estão em vigor. Aí o pessoal fica falando, não vai pegar a lei, como é que vai ser isso? E foi a sua própria pergunta. A partir de agosto de 2021, as sanções da Autoridade Nacional vão entrar em vigor, e aí que elas vão até mesmo isso em termos pecuniários, diretos. Por que eu falo diretos? Porque elas vão até 2% do faturamento de uma empresa, ainda até, no máximo, 50 milhões, por violação de dados. Mas por que eu falo diretas? Porque, por exemplo, a empresa pode ter coisas que não são multas, que pode ser muito pior para ela. Por exemplo, possibilidade de bloqueio de dados, possibilidade de eliminação dos dados. Isso pode ser muito mais, pecuniariamente falando, muito pior para a empresa do que propriamente aquela multa que eu falei antes, tem essa previsão. Fora a imagem da empresa que fica completamente manchada para a sociedade, porque na hora que nós, digamos assim, a lei pegar, e eu tenho certeza que ela vai pegar, pelo que ela envolve e pelo que eu já estou acompanhando, a empresa que você vê que não tem esse compromisso com a proteção de dados, ela vai acabar sendo uma empresa mal vista, justamente porque você não vai se sentir à vontade. A partir do momento que você dimensiona a importância dos seus dados, inclusive uma PEC eleve a proteção de dados a direito fundamental. Embora eu já vejo ela como um direito fundamental, como um corolário do próprio direito à privacidade, da personalidade da pessoa. Mas voltando, você tem essa sanções que podem trazer, mas deixando claro que as sanções da ANPD. Você hoje, se sentir seus dados violados, você já pode, por exemplo, entrar na justiça, como já aconteceu. Não tem nem 2 semanas, o Ministério Público, por exemplo, entrou e conseguiu uma liminar para que uma empresa que estava vendendo no Mercado Livre, vendendo banco de dados de pessoas, provavelmente coletado na Deep Web, ela suspendesse a venda disso e ela vai ser responsabilizada civilmente por isso. Você pode ser responsabilizado penalmente. Então, não há necessidade de você esperar as sanções, porque as sanções administrativas, como vi só em 2021, em agosto de 2021. Então, se a pessoa acha que a lei não vai pegar, que a lei não tem como mensurar, é bom ela ficar bem desconfiada. Então, ela vai sim funcionar pelo que envolve. O dado, hoje, ele é fundamental, ele move mercados. É valiosíssimo. Há quem diga que, por exemplo, o dado hoje é o petróleo de ontem. Então, por quê? Por causa dessa dimensão que eu falei da Big Data, Cambridge Analytica, o que o Facebook, empresas como Facebook, Google, elas não são valiosíssimas por pouca coisa. Elas mexem com dados de todas as pessoas, elas sabem tudo isso. Você bem falou do profiling, sabem que quando você fala se a gente falar aqui, por exemplo, em livros, amanhã aparece várias editoras colocando coisas aqui para mim. Então, essa questão das sanções, existem muitas possibilidades de você ser punido, que não só pela infração da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí, assim, eu falei dos primeiros direitos, que é justamente a questão da confirmação da existência. Mas você também tem direito a saber quais dados seus estão sendo utilizados, como estão sendo utilizados,
como a pessoa ela teve acesso a eles, correção de dados incompletos seus, o direito a, caso você tenha consentido, a qualquer momento você revogar o seu consentimento. Uma empresa tem acesso aos seus dados que você fez um cadastro, no caso, por exemplo, eu tenho um instituto de formação jurídica, nós temos pessoas que elas se cadastraram no nosso site para saber nossas novidades. Se ela mandar um e-mail para a gente dizendo que não quer que a gente trate mais os dados dela, porque não se sente mais à vontade, por qualquer motivo, nós somos obrigados a fazer isso. E é importante para quem está acompanhando, que tem uma empresa, que faça um registro de tudo isso, porque se ele pedir e você não tiver registrado, ainda que você tenha eliminado esses dados, você acaba ficando desamparado e você pode, inclusive, cometer um ato ilícito de acordo com o titular dos dados, porque ele pode não acreditar em você. Então, deixe bem claro, até porque aí entra também a questão do ônus da prova da relação de consumo. É a questão da assimetria da informação. A assimetria da informação, que há um desequilíbrio entre as informações que a empresa tem em relação às que você tem. Então, eu não sei hoje o que a farmácia tem de informações minhas, mas a farmácia sabe que ela tem informação minha. Ela sabe com quem ela compartilhou. Eu não sei com quem ela compartilhou. Então, são esse tipo de situações que você tem que ver que tanto os requisitos para você tratar dados, como os direitos que você tem, são previstos expressamente na legislação, que você tem que ficar de olho. O Carlos Brissac está falando conosco hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a sua aplicação, especialmente na administração pública. Doutor Brissac, você falou aí agora, na resposta passada, sobre a Deep Web. Deep Web, para quem não sabe, numa tradução livre, seria a internet profunda, né? É uma internet escondida, diferente dessa que a gente acessa pelo Google e tal. Eu acho que tem tudo a ver com a entrevista com o amigo hoje, porque, por coincidência, ontem eu recebi um e-mail de uma empresa seguradora com a qual eu tenho negócios, dizendo que alguns dos meus dados que ela possui haviam vazado na Deep Web, que por isso eles estavam me dando 2 anos de assinatura da Serasa, que faz esse tipo de controle, acompanha os seus dados e tal. Eu queria que o amigo, então, falasse sobre isso, por gentileza. Se a empresa fez isso, de me avisar e de, inclusive, me proteger com essa assinatura durante 2 anos, porque já é uma obrigação à frente da Lei Geral de Proteção de Dados, e as consequências disso, né, dos meus dados estarem circulando lá na Deep Web. Eu estou até preocupado agora, porque eu não sei o que pode acontecer daí. Né? Então, uma coisa que é muito importante, tem vários colegas advogados que estão querendo entrar agora no mercado de proteção de dados. É muito importante que o advogado entenda, a empresa que quer contratar uma consultoria jurídica, que nós, advogados, vamos ser fundamentais como nós somos para um Estado democrático de direito de uma forma geral. Mas que ter só a nossa, e aí é a multidisciplinariedade da lei, ter só nosso auxílio não é o suficiente, porque nós entramos muito provavelmente para mitigar, para diminuir a probabilidade de um dano. Quem é a linha de frente é justamente a parte de TI, de tecnologia de informação. A segurança da informação é muito importante, porque você vazar as informações, como aconteceu, o que a empresa está fazendo? Ela está tentando mitigar já uma política de mitigar o dano que, eventualmente, você, por exemplo, isso isenta ela de responsabilidade? Não isenta. Mas, por exemplo, caso já houvesse as punições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esse é o tipo de coisa que serve para, por exemplo, colocar na dosimetria da pena que a empresa, a Autoridade Nacional pode dar à empresa. Você tendo, por isso que eu falo sempre, tenha política de privacidade muito clara, política de informação, lá na CAEMA, por exemplo, falando um pouco do que nós estamos fazendo em termos de implementação, nós, o que é que a gente está fazendo? A gente tem várias frentes. Nós montamos um comitê de segurança da informação. Quem compõe esse comitê de segurança? Inclusive, se tem algum colega nosso lá, que depois a gente vai passar para eles olharem, eu quero parabenizar, porque são pessoas assim que estão ajudando muito. A gente tem fazendo um trabalho muito interessante. E quem é que faz parte? É o pessoal da tecnologia de informação? É o pessoal do TI de lá. Mas tem gente do RH,
tem gente do nosso Comitê de Conduta e Integridade, tem gente do nosso arquivo, até porque um dos requisitos para o próprio tratamento de dados é que ele tem uma validade. Então, se, por exemplo, eu não preciso mais do seu dado, já utilizei para o que eu precisava, eu necessariamente tenho que descartá-lo, salvo se haja uma necessidade legal, como, por exemplo, licitações que eu tenho que manter por um determinado tempo, até pela princípio da transparência da administração pública, eu tenho que deixar salvo, guardado aquelas informações. Mas aquilo que eu não posso mais usar, que já acabou sua finalidade, eu tenho necessariamente que descartar. Não posso mantê-lo indeterminadamente. Então, nós temos pessoas de biblioteconomia, nós temos as pessoas de governança corporativa. Então, são vários setores da empresa juntos, porque o que a gente está fazendo hoje? É mapear dados. O que seria mapear dados? Nós temos várias frentes. Por exemplo, falando um pouco ali da gente, nós temos os contratos administrativos com empresas terceirizadas que eu comecei. Nós temos que, por exemplo, readequar todos os nossos contratos para inserir cláusulas, por exemplo, de proteção de dados, como devem ser feita a proteção de dados, do compromisso que nossas terceirizadas têm com dados das pessoas, entendeu? Por quê? Porque se eventualmente tiver um vazamento de uma empresa nossa, que é um operador de dados, não é o controlador somos nós, CAEMA. Mas se essa pessoa tiver um problema lá, nós vamos ser responsabilizados. Então, nós precisamos mostrar justamente essa mitigação, como foi o caso da empresa que entrou em contato com você. Nós temos que avaliar os dados, por exemplo, de RH, até mesmo um seletivo. Imagina que o Mérito Digital esteja contratando, por exemplo, mais uma pessoa para lhe assessorar, uma pessoa de TI. E aí, na entrevista, você vai entrevistar várias pessoas, você pergunta lá qual é a religião da pessoa, qual é o time de futebol dela, onde ela nasceu, qual é a renda. Há alguma finalidade para qualquer um desses requisitos para que a pessoa trabalhe como TI? Eu não consigo ver. Mas se onde ela está se formando, qual é a experiência, o currículo, aí sim, por quê? Porque há um legítimo interesse, há uma finalidade para saber isso. Porque você quer uma pessoa que, por exemplo, trabalhe bem com Excel, ou trabalhe bem com um Photoshop, enfim, é uma coisa, é um critério, há uma finalidade para isso, porque se eventualmente uma autoridade nacional vier de informações, você vai ter que justificar essas informações. Então, você precisa, e aí entra mais aquilo que eu falei lá no começo do compliance. Compliance é o quê? Está em conformidade. Grande parte do nosso papel é consultivo, é preventivo, mas também serve justamente para amenizar problemas que podem decorrer lá na frente. Quando você monta uma equipe dentro da lei de anticorrupção e você faz um acordo de leniência, quando você faz um acordo e você mostra que tentou montar um programa de integridade, você consegue diminuir uma eventual pena que você poderia ter, uma multa que você poderia ter. É a mesma lógica. Então, quanto mais você busca tentar essas informações de uma forma proativa, a empresa usou uma estratégia proativa. Porém, ela pecou naquilo que é a linha de frente, que é justamente a segurança de informação. Carlos Brissac, a Lei de Acesso à Informação, que é anterior à Lei Geral de Proteção de Dados, ela faz alguma interseção com a LGPD ou são dois momentos, duas situações completamente diferentes? É interessante isso, porque há quem acredite que alguém já chegava a pensar, mas a lei de acesso à informação, então, ela, digamos, é um portal de transparência, mas lá vai aparecer o dado das pessoas e você tem que proteger esses dados. Então, haveria uma contradição, uma antinomia. De forma alguma. A própria lei de acesso à informação ela é citada na Lei Geral de Proteção de Dados para saber quem é o setor público, porque um dos princípios mais fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados é justamente a transparência. Quando a gente fala em proteger dados, não é esconder dados. Proteger dados significa dar transparência à relação. E isso também faz parte da forma como você aborda a lei de acesso à informação, que ela foi uma das primeiras a falar justamente sobre a proteção de dados. Então, não há uma contradição, há uma complementação. Você pega, por exemplo, o artigo 23 da LGPD, quando ela fala quem são as pessoas jurídicas de direito público, ela vai até o artigo 1º da própria Lei de Acesso à Informação. Ela traz as informações de quem seriam essas empresas, de quem seriam esses órgãos públicos. Então, o portal de transparência ele tem que continuar existindo,
isso para dar um exemplo da lei de acesso à informação, você continua tendo que dar informações que já existiam na lei de acesso à informação, porque há uma complementaridade e dá, inclusive, um incentivo ao acesso à informação. A lei de acesso à informação é justamente para dar maior transparência e a LGPD, ela dá mais força à própria lei de acesso à informação. Doutor Carlos Brissac, eu penso que o senhor já falou a quem a LGPD se aplica, a interseção dela com as empresas, com a administração pública, quais os principais deveres e direitos criados por ela, as possibilidades, de modo geral, de punição. Eu tenho a impressão que a gente esgotou o assunto para uma entrevista, né? Para uma conversa assim tão dinâmica, tão rápida. Não sei se o amigo sente falta de acrescentar mais alguma coisa. Eu até gostaria de falar. Eu falei um pouco da questão das bases legais. É muito importante. Eu falei muito do consentimento. Consentimento é você, de forma clara, de forma expressa, de forma adequada. Não é um consentimento como a gente vê, que aí você clica lá, eu aceito. Para você poder entrar no site, tem que clicar, aceitar um monte de coisa. Isso não é consentimento. Isso é quase uma imposição. O consentimento ele tem que ser uma coisa clara, definitiva, baseada naqueles requisitos que eu falei antes. Mas o consentimento não é a única forma de você poder tratar dados de outra pessoa. Você pode tratar sem essa necessidade de consentimento. E eu queria trazer alguma aqui para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Você tem, por exemplo, por obrigações legais. Imagina que há uma legislação falando que você tenha que tratar dados de outras pessoas porque o Detran precisa dessas informações, por exemplo, para o cadastro, a questão de PVA. Eu não preciso do consentimento eu, como controlador Detran, não precisaria do consentimento das pessoas. Pela administração pública, de uma forma geral, eu queria só também fazer um parêntese sobre a administração pública. Quem é a administração pública? A administração pública são todos os órgãos, a própria lei de acesso à informação, ela é invocada para poder definir quem são Poder Judiciário, a administração direta, a administração indireta, fundações, autarquias, mas ela faz um parêntese que é muito importante, que no caso de empresas públicas e sociedade de economias mistas, tem que saber se essa empresa ela presta um serviço público ou se ela tem interesse empresarial. Vou dar um exemplo, se é um interesse concorrencial. CAEMA. A CAEMA ela presta um serviço de monopólio, um serviço público sem intenção de concorrência. É diferente, por exemplo, de uma sociedade de economia mista como a Sabesp de São Paulo. Por quê? Porque a Sabesp está na Bolsa de Valores, ela já tem outros sócios que não são ela é majoritariamente o acionista controlador público, porém existem vários outros acionistas e há intenção clara lá de lucro na empresa. Por exemplo, uma empresa como a MAPA, a EMAP, são empresas que se enquadrariam como administração pública. Já a Sabesp, que é a empresa de saneamento de São Paulo, ela teria que adequadamente a questão das relações privadas. Isso é importante destacar, da mesma forma que para uma outra tipo de empresa pública. Então, por exemplo, você pode trabalhar a ideia de sem o consentimento quando você está trabalhando o uso compartilhado para políticas públicas. Vou dar um exemplo aqui. Nós, da CAEMO, temos um programa chamado Viva Água, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDES, que é uma forma de você subsidiar, isentar a tarifa de água para pessoas de baixa renda, até preenchendo alguns requisitos. Então, para ter essas informações, eu preciso, como a CAEMA, como controladora, compartilhar esses dados com as séries para que eles possam dar seguimento a esse tipo de programa. Como acontece em vários outros programas da administração pública de uma forma geral, sem precisar do consentimento do titular. Outras formas, processo judicial, quando, por exemplo, nós recebemos intimações lá, juiz querendo saber se nós temos o registro o endereço de alguma pessoa que está foragida da justiça, por exemplo. Eu tenho a obrigação, sem o consentimento dessa pessoa, de passar essas informações. Proteção de vida e incolumidade física do titular ou de terceiro. A pessoa está lá em coma, precisa de transfusão de sangue, um acidente, e aí você precisa saber qual é o tipo sanguíneo dela, que é um dado sensível. Então, você acaba tendo o quê? Pede para a família, sem a necessidade de ouvi-lo, sem o consentimento da pessoa, você descobriu esse dado. Então, existem outros
outras formas de você ter essa base legal, está prevista na própria legislação, de você não precisar do consentimento da pessoa. Então, é muito importante saber que o fato de termos a proteção de dados, ela não restringe. Ela, mais uma vez eu ressalto, ela traz transparência, ela equilibra o jogo. Assim como o Código do Consumidor vem para equilibrar o jogo da parte mais vulnerável, da empresa em relação a uma parte mais eficiente, você também quer assimilar o jogo, só que agora trazendo a ideia da informação, da assimetria da informação. Você equilibra nesse sentido. E isso traz o quê? Transparência e maior segurança jurídica para a forma como você vai tratar os dados. Maravilha. Doutor Carlos Brissac, mais uma vez a gente agradece demais pelos seus esclarecimentos. Deu uma aula realmente do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, de forma didática, simples, direta, de modo que todos possam entender melhor esse assunto que é muito comentado hoje, né? Que é exatamente a entrada em vigor dessa lei. Agradecemos mais uma vez e fica o espaço aí para suas considerações finais. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Alunos que estiverem assistindo aqui esse programa, fique à vontade. Meu Instagram, meu Twitter, LinkedIn é Carlos Brissac, o Twitter e o Instagram é cbrissac, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, sugestões, na verdade, o bom da proteção de dados é que você está aprendendo todos os dias, tem muita coisa que ainda vai ser regulamentada, então, desconfie de quem fala que aparece lá escritório de advocacia dizendo nós vamos implementar a LGPD em 24 horas, não existe uma fórmula, cada situação é diferente. A gente tem a oportunidade de ver se, por exemplo, uma padaria ela trata dados diferentes de uma clínica de hemodiálise, uma sociedade de economia mista como a nossa trata diferente de uma sociedade de economia mista como a Sabesp. Então, ainda tem muita regulamentação. Semana passada, por exemplo, a figura do encarregado, acabei falando um pouco dela, que é justamente aquele que vai fazer o intercâmbio entre o titular, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o controlador, o Governo Digital, a Secretaria de Governo Digital da Governo Federal, trouxe alguns requisitos necessários para poder trabalhar. Então, tem muita coisa nova aparecendo. É um mercado novo, há uma previsão de, por exemplo, a questão do encarregado, DPO, que é conhecido na União Europeia, Data Protection Officer, ele é uma previsão de criação para quem quer entrar nesse mercado de mais de 50 mil encarregados em todo o Brasil. Então, por exemplo, um novo mercado que está surgindo. Então, para quem tiver interesse em saber mais, eu estou aqui à disposição e mais uma vez agradeço aí o convite do professor Araldo. Nós que agradecemos. Então é isso. Hoje conversamos com o advogado Carlos Brissac, falando principalmente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e Administração Pública. Semana que vem tem mais um assunto jurídico relevante. Pense nisso e faça direito.